Hoje nós sabemos que na física, que explica todo o universo de hoje, os corpos celestes, suas órbitas, seus cursos, nós temos o mundo da astronomia, os corpos celestes, o macrocosmos, mas também temos o microcosmos, o átomo, os elétrons, os nêutrons, os prótons. Lá dentro da matéria existe tem um vídeo, né, que mostra uma flor, daí começa a expandir, vai lá para o espaço, daí mostra as distâncias, depois volta de novo para a Terra e vai para a grama, daí entra, daí mostra os microns, centímetros, milímetros, microns e nanômetro, tamanho tão pequenininho. É o microcosmos e macrocosmos. Hoje existem teorias na física. Duas grandes teorias hoje existem. A primeira é a teoria da relatividade geral de Einstein, que ele criou 100 anos atrás, que hoje ainda continua válido. Toda a lei que rege o movimento dos corpos celestes é explicado pela teoria da relatividade geral de Einstein. Também a dobra que tem no universo, tá? A questão do tempo, a questão do observador, da relatividade do tempo, a existência dos buracos negros, dos buracos de minhoca, estão nas proximidades do buraco negro. Um buraco negro é quando uma estrela desaparece e volta a ser um ponto de singularidade. Daí toda a matéria, toda a energia simplesmente entra naquele buraco minúsculo e é tão condensado, tão forte, que tudo que passa perto é sugado para dentro daquele buraco, até a luz, por isso é chamado buraco negro. Mas recentemente, acho que foi no mês passado, tiraram a foto pela primeira vez de um buraco negro. Quem leu a notícia? Então, coisa fantástica, parece que usaram 8 telescópios para tirar essa foto. Coisa incrível. E o buraco de minhoca está nas proximidades de um buraco negro. Isso são teorias, mas nunca foi confirmado. Você entra pelo buraco de minhoca, se viaja no tempo. Daí você consegue voltar ao passado. Ou consegue viajar no futuro. No mundo hoje nós temos quantas dimensões? Nós conhecemos só 3 dimensões, mais o tempo. Nós conhecemos o comprimento, a largura e a altura. As 3 dimensões, no mundo cartesiano em que vivemos hoje, mas o tempo sobre o qual nós não temos controle. Na verdade, no mundo existem 11 dimensões. Nós só percebemos 3 e o tempo. Tem mais 7 dimensões que nós, seres humanos, não conseguimos perceber. Mas Deus consegue. Por isso que eu gosto daquele hino, quando a gente entrar na outra dimensão. Quando você entra no Espírito, você entra na outra dimensão. Então, a teoria da relatividade geral de Einstein explica tudo do mundo macroscópico, mas não consegue explicar muitas coisas do mundo microscópico, do microcosmo, do átomo e assim por diante. Por isso que hoje existe a física quântica. Inclusive hoje existe a medicina quântica, que está ficando muito popular. Daí na física em geral, nós sabemos que se descobriu que o mundo, a teoria geral é que o mundo é formado de partículas. E a menor partícula que se cria que existia era o átomo. Átomo, tomo quer dizer divisão, quer dizer não divisível. Uma enciclopédia em tomo 1, tomo 2, tomo 3, são as divisões. Então se cria que o átomo era indivisível, mas logo depois que foi descoberto o átomo, se descobriu que o átomo é divisível sim. Dentro do átomo havia os elétrons, e havia os nêutrons e prótons, e a bomba atômica é pela divisão de um átomo, pela fissão nuclear. Isso foi uma grande descoberta. Mas daí descobriu que dentro dos prótons e nêutrons havia ainda subpartículas, chamados quarks em português, em inglês é quarks. Dentro dos nêutrons e prótons, que formam o núcleo de um átomo, existem
a subpartícula chamada quark. E aí termina a física tradicional. Então hoje o grande conflito que os físicos têm é que tem a teoria da relatividade geral de Einstein e a teoria da física quântica. A primeira teoria explica muitas coisas, mas não consegue explicar outras coisas. A segunda teoria explica muitas coisas, também não consegue explicar outras coisas. Como é que vai conciliar duas teorias? É por isso que nos últimos anos surgiu esse termo, a teoria de tudo. Inclusive surgiu um filme que conta a vida do Stephen Hawking, que morreu. Ele tinha ela. Ele estava estudando sobre a teoria de tudo. Quem já ouviu falar sobre a teoria de tudo? Quem assistiu aquele filme de Stephen Hawking? É um filme muito interessante sobre a teoria de tudo, que concilia as duas teorias. Pois bem, hoje existe uma teoria chamada teoria das cordas, que é uma teoria que consegue explicar praticamente tudo. Essa é a teoria das cordas que eu quero falar para vocês hoje à noite, aplicar para nós estarmos sintonizados com o coração de Deus. Então eu vou explicar agora. Se cria até pouco tempo atrás que o mundo era formado só de partículas. Por exemplo, esta flor tem as suas matérias, depois tem as suas moléculas, seus átomos, tem suas partículas. E esse copo d'água tem as suas partículas. O que faz a flor e o copo diferente? São as partículas, a matéria é diferente. Mas a teoria de tudo diz não. Na verdade, no fundo, é a mesma coisa. O que é essa mesma coisa? Descobriram que dentro dos quarks, daí é um nível para dentro ainda. Descobriram que dentro dos quarks, que são partículas, existem cordas de energia. Agora você quer que esse é o último nível. Cordas, filamentos de energia que vibram. E de acordo com a vibração, com a frequência da vibração, se formam partículas diferentes que aos nossos olhos e ao tato tem uma aparência diferente e uma sensação diferente, mas é a mesma coisa. É a mesma corda, só que vibra com frequências diferentes. Agora eu vou explicar para você entender. Ali tem um violão. O violão é feito de quê? Cordas. Se você olhar, tudo é de cordas, meus irmãos. O violão é feito de cordas. Então o violão tem corda, só tem um som, né? É isso? Não. Nas mãos de alguém que não sabe tocar violão, o som é horrível. Mas nas mãos dos irmãos que tocam violão, som lindo, bonito. Recentemente me mostraram um tocador de violão que toca toda a Quinta Sinfonia de Beethoven. Um violão. De acordo com onde está o dedo e com o dedilhar, sai um som diferente. Não é verdade? Sai acordes diferentes de acordo com a posição dos dedos e com a intensidade, né, da mão direita. Aí você ouve sons diferentes. O que acontece? Aquelas cordas, é a mesma corda, mas emitem sons diferentes. Daí você fecha o olho, a pessoa toca e os sons diferentes vêm para o seu ouvido. A corda vibra, daí o ar vibra, as moléculas do ar vibram, e as moléculas do ar que vibram fazem vibrar o seu tímpano. O seu tímpano vibra, e daí aqueles nervos auditivos recebem os estímulos e mandam para o seu cérebro sensações auditivas. E você percebe sons diferentes, mas todos gerados pela mesma corda. Os irmãos estão entendendo? Então aqui também é a mesma corda que está vibrando, mas são frequências diferentes, e daí gera partículas diferentes, e essas partículas diferentes geram, de acordo com a luz que incide e reflete, também são vibrações, daí vem para os seus olhos, e os olhos captam essas imagens e transmitem para o cérebro, daí você tem sensações visuais. Parece que é tudo diferente, mas lá no fundo é a mesma coisa. No fundo, tudo é Deus. Tudo vem de Deus. Deus é a origem de tudo. Deus é o que faz vibrar todas as coisas.